Oi pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. É aquela coisa, né? Quem é vivo sempre aparece. Finalmente eu voltei aqui pro canal, mas para uma ocasião muito especial. A gente está no mês de agosto e especificamente nesse mês a gente comemora o mês de Hecate. E eu decidi, através desse vídeo, fazer uma homenagem a ela e contar um pouco da minha trajetória com ela. Então, eu acredito que o vídeo vai ser um pouco longo, mas vai ser edificante para cada pessoa que assistir, principalmente para as pessoas que estão começando nesse caminho da magia e que já são devotos de Hecate. Vou contar um pouco da minha história e das experiências que eu tive com a deusa e de como eu evoluí nessa trajetória, nesse caminho mágico. Para falar de Hecate, a gente fala de magia. E a magia sempre esteve muito presente na minha vida. Eu nem sabia direito o que de fato era magia, mas eu sempre acreditei nela. Eu me lembro que quando eu tinha uns 8 anos de idade, meu pai sofreu um acidente de carro. Ele ficou entre a vida e a morte e isso mexeu muito comigo, porque eu amava muito meu pai. Ao invés de eu ficar me lamentando e com receio dele morrer, eu me peguei muito na minha fé. E eu tenho uma visão muito específica que a fé está ligada diretamente com a magia. Então, para mim, minha filosofia é assim, sei para vocês que estão assistindo, que quanto mais forte a fé, mais forte a magia. Mas enfim, meu pai estava entre a vida e a morte, tinha perdido os dedos do pé, estava um acidente horrível. Na época eu era católico e sempre fazia uma oração, e era todo momento. Eu mentalizava ele sendo curado, eu mentalizava ele voltando para minha vida e sempre estava fazendo orações de cura para ele voltar, porque isso ele passou em média uns 3 meses internado e foi assim, situações péssimas que ele passou. Nisso tudo dele no hospital internado, ele voltou para casa e para mim foi o dia mais feliz da minha vida, e ele voltou contando umas histórias, posso assim dizer, estranhas. Por quê? Como o hospital era super lotado, ele não tinha os cuidados de vida. Ele passou assim por situações assim, que eu posso dizer, desumanas no hospital. Só que um desses relatos de que ele falava que nesse dia, perdão se tiver o barulho de ar-condicionado, que eu estou aqui na faculdade. Mas sim, continuando. Nisso tudo, dele contando do que ele passou no hospital, ele disse que uma noite uma mulher veio até ele e deu um banho nele, cuidou dele. Isso, ele estava muito mal nessa noite. E no dia seguinte ninguém se recordava quem era a mulher, porque os profissionais, os enfermeiros falavam que não conheciam a mulher, que não era nenhuma enfermeira do local, mas meu pai se recorda muito bem da aparência, que ela tinha o cabelo preto e que tinha cuidado dele. Então eu fiquei assim, nossa, uma experiência sobrenatural, né? Mas como eu era muito novo, eu não sabia nem associar o que era a Hecate, quem era ela, mas a vida foi seguindo. Eu, falando mais um pouco mais de mim, eu sou empático, então quando eu era mais novo e até hoje, eu sinto muito as emoções das pessoas, o que as pessoas estão pensando e consigo transmutar isso. E além de eu ser empático, eu tenho um pezinho assim na cura. Então, logo quando eu era pequeno, não sei se vocês que estão assistindo o vídeo sabem o que é benzedeiro, curadeiro. Eu peguei isso pra mim e eu curava as pessoas. Eu vi uma tia minha que já era bem de idade fazendo isso e eu resolvi fazer o que ela fazia. E de fato funcionava, como eu falei no início do vídeo. A fé está atrelada muito com a magia. Então eu pegava as ervas, eu nem sabia direito qual a função das ervas e curava. Eu curava meus familiares, crianças, e de fato funcionava essa cura. E eu tinha em média de uns 10 anos e fazia essa cura com a fé, com as orações, para vocês verem como a energia de Hecate já estava na minha vida desde muito novo. Então eu fui crescendo, fui amadurecendo, minhas ideias foram mudando. Como vocês sabem, a gente passa pela adolescência, que é um porre, a gente acaba sendo descrente ou agnóstico, nada contra quem é, mas eu fiquei muito nessa. A minha fé acabou baixando muito. E nisso tudo, ao longo da minha vida, desde a minha infância até a minha adolescência, eu fui uma pessoa muito solitária. Eu achava
de acordo com o que eu via, que a solidão era a pior coisa possível, que era o pior estágio que uma pessoa poderia ficar. Então, eu fui muito sozinho na minha adolescência, na minha infância. Eu sempre era aquele adolescente e a criança que sempre estava sozinho na escola, que não tinha nenhum amigo, porque antes eu achava que era porque eu era estranho, mas na verdade era porque eu não gostava de estar em contato com as pessoas toda hora, justamente pela questão da energia, porque eu sabia do que as pessoas sentiam, do que as pessoas intencionavam com a gente, e por eu não ter esse dom da empatia bem desenvolvido, eu acabava me afastando, me isolando. Mas foi aí que eu me tornei evangélico. Então, mais uma vez, para vocês verem, eu, bruxo, evangélico, católico, é uma coisa assim que você pensa, esse menino tem alguma coisa. Pode ser porque eu sou geminiano, mas eu acredito que toda experiência nessa vida é válida. Então, assim, eu me tornei evangélico da Assembleia de Deus, tá? Então, mais uma vez, a minha fé se fortaleceu. Então, para vocês verem, gente, como a fé é uma coisa que é muito poderosa e que é muito ligada à magia. Eu fazia orações assim, coisa besta. Tipo, um exemplo, eu queria muito comer um bolo de chocolate. E no dia seguinte eu já consegui o bolo de chocolate. Eu queria muito tirar uma nota boa em tal disciplina, então eu focava muito na oração, na mentalização, e eu tirava uma nota boa, mesmo não tendo estudado nada. Isso eu um adolescente, né? Então eu vivi minha fé, fui em média uns 4 anos de assembleia, pregava tudo na igreja, para vocês verem. Então chegou o momento que eu comecei a desacreditar de Deus, porque eu pensava assim, e até hoje eu penso, como um Deus que fala tanto de amor, prega tanto sobre o pecado, sobre uma pessoa se restringir, porque eu via assim, coisas que são ditas como pecado na igreja, que eu via que não era errado da minha parte, e era pecado visto com a igreja. Então eu percebia que na igreja evangélica eu estava me poldando, e o tanto que na igreja evangélica fala de livre-arbítrio, eu via que eu não tinha nenhum livre-arbítrio. Eu estava preso a uma caixinha e eu sabia que eu poderia me expandir bem mais disso, porque eu anteriormente, que eu era curandeiro, que eu curava as pessoas, que eu acreditava na questão de magia, tudo isso era condenado na igreja. Então eu pensava assim, esse daqui não é o meu lugar. E depois de 3 anos eu resolvi me afastar da igreja e pensar sobre essa questão de espiritualidade e estudar. Eu contando da minha trajetória, da minha vida, você deve estar pensando o que é Hecate tem a ver com isso. E eu posso dizer para vocês, ela tem tudo a ver com isso. Então foi quando eu conheci Hecate profundamente. Nessa parte que eu me afastei da igreja evangélica, eu comecei a estudar sobre o ocultismo. E foi quando, de uma forma assim bem aleatória, eu comecei a aparecer vídeos, o algoritmo me recomendando vídeos sobre Hecate. Isso eu já estava estudando um pouco sobre a magia do caos, a questão de servidores e tudo mais. Então eu decidi me afastar um pouquinho dessa vertente de magia do caos, e foi quando eu conheci a magia hecatina. Então eu entrei logo de cabeça, comecei a comprar livros sobre o ocultismo, sobre Hecate. E inclusive tem uma recomendação muito boa, que é da Márcia, vou colocar o livro dela, perfeito para quem é iniciante nesse caminho da magia. Então eu conheci a mitologia, eu conheci a história e vi como Hecate estava relacionada à minha vida e à minha essência, porque eu sei que cada bruxo, cada ocultista tem uma visão específica do porquê uma divindade se aproxima da gente. Mas eu vejo que a minha trajetória, a minha vida é muito ligado à essência dela. E a minha energia, posso dizer assim, é muito semelhante à de Hecate. Então, logo quando eu conheci Hecate e comecei a estudar sobre os epítetos dela, sobre os mitos dela, eu resolvi fazer a primeira invocação de apresentação. E foi a primeira vez, pra vocês terem noção, eu sou muito cagão, muito medroso, eu acho que por isso que Hecate não apareceu mais pra mim. Então na primeira vez que eu fiz meu ritual de apresentação, eu usei um espelhinho, uma vela. A vela, eu acho que acredito pra maioria das pessoas que fizeram um ritual primeiro de apresentação pra Hecate, a vela sempre serpenteia, sempre fica muito alta, e eu tava com um espelho. E eu queria muito e pedia na apresentação pra Hecate se apresentar através daquele espelho. E ela de fato apareceu. Gente, eu fiquei assim,
com o cu na mão. Eu fiquei assim, tá bom, Hecate, obrigado. E vendo mais ou menos como era a aparência dela, eu vi assim como se ela tivesse um capuz, um véu assim no rosto dela, e dava pra ver só aqui a boca dela, mais ou menos aqui. Eu não consegui ver o resto. Aí eu agradeci a Hecate e a partir daí eu comecei os trabalhos com Hecate. Eu intuitivamente, depois desse tempo, comecei a ter mais uma noção sobre os rituais, do que fazer, e principalmente eu comecei a ter uma facilidade bem maior para usar os oráculos como tarô. Parecia assim que a minha intuição e a minha fé tinham assim se expandido de uma forma muito grande. Então por isso que eu agradeço muito a Hecate, porque graças a ela eu consegui desenvolver essas minhas habilidades psíquicas e mediúnicas, como pode dizer, que eu já havia, mas eu não tinha o controle. Então eu comecei a ter um desenvolvimento maior da minha empatia, da minha fé. É como se fosse a fé, para mim, é como se fosse a gasolina que coloca na fogueira para a magia funcionar. Então é imprescindível, é muito importante que você tenha uma fé elevada e esteja de bem consigo mesmo para a sua magia funcionar. Isso é um conselho assim importantíssimo que eu deixo para você, que é que me ensinou também. Então, seja para uma oração, seja para um ritual, é muito importante que você esteja de boa com a sua fé e com o que você acredita. Por incrível que pareça, as magias que eu fazia funcionavam. Então, assim, eu fazia de magias assim de cura para pessoas assim que estavam com depressão, que estavam mal, que era no meu círculo social. Magia de amor, claro, né? Quem não vai fazer? E magia de destruição. Inclusive, se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso falar em outros vídeos sobre as minhas experiências com essas magias e como fazer. Vou ensinar aí a receitinha. Eu sei do que vocês estão pensando. Mas, beleza. Então, eu entrei nesse mundo de cabeça e eu me achava assim, o Harry Potter, o bruxo de Hogwarts, que fazia de tudo. Eu já tinha tudo aparamentado, tinha minha varinha, tinha tudo. Então, numa necessidade muito sem noção, eu queria arrumar um trabalho fácil e também eu queria saber como era a experiência, e eu fui trabalhar no exército. Como eu falei nesse vídeo, eu sou empata, então eu consigo muito bem sentir o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem fazer comigo e o que as pessoas estão sentindo. Então, logo de cara, quando eu entrei no exército, muitas pessoas me queriam muito mal, assim, de quererem me assediarem, isso deixando claro. É uma coisa muito normal no exército, de quererem me abusarem fisicamente, sexualmente, e isso mexeu muito comigo, porque eu não tinha paz naquele lugar. Era quando eu acordava, quando eu dormia, e então eu comecei a absorver boa parte daquela energia negativa que aquelas pessoas, aqueles homens emanavam para mim. E isso começou a ficar no meu campo. Para vocês verem, nesse tempo eu continuava fazendo magia e até funcionava. Minha energia parecia Chernobyl, eu estava péssimo, depressivo, cansado, mas eu ainda fazia magias assim, magias de ficar invisível, para eles não me verem lá, e magias para manipular a mente deles, para eles não me perturbarem. Só que claro, eu já estava num nível tão grande de estresse, de raiva, de depressão, de ansiedade, que eu acabei tendo a atitude de tentar suicídio. Então, nessa noite que eu fiz, eu deixei bem claro pra Hecate que eu já tendo um relacionamento com ela, de oração, de tudo, eu deixei bem claro que eu queria sair dessa vida, que eu tava cansado e queria muito encontrar ela quando eu morresse. Então, pra vocês verem, gente, não façam isso pra ter um contato com ela, que eu tô falando isso uma experiência própria. Não tenha essa ideia, por favor. Então, eu não vou nem contar como foi o método que eu usei, mas enfim, eu tive a tentativa. Ainda bem que não deu certo. Se eu tô contando aqui pra vocês é porque não deu certo. Mas isso tudo eu acabei esquecendo dos fatos. Nisso eu entrei pro exército e nessa época eu tinha terminado um relacionamento que eu tinha levado muita gaia. Até meu melhor amigo tinha me traído também com essa pessoa que eu tava.
E então, enfim, eu tava um caos, tava horrível. Continuando, sim, eu acabei sobrevivendo depois da tentativa, consegui, né, sair do exército, e nisso minha vida virou assim, minha vida já tinha virado assim, de cabeça para baixo. No sentido assim, do que Hecate me ensina muito, que as pessoas, antes eu tinha muito aquele olhar de colocar um óculos cor-de-rosa e ver a vida como a Poliana vive, do jogo do contente e tudo mais. Mas eu vi que a vida e que as pessoas, como eu posso definir? Quando elas tiverem a oportunidade de passar por cima de você, quando elas estiverem vendo que você é fraco, que você pode ser só um peão manipulável, eles vão fazer. Então foi justamente essa virada de chave que eu tive. Foi como se Hecate tirasse um véu de mim e eu tinha percebido que o tempo todo, ao longo da minha vida, eu fui muito manipulável pelas pessoas. Que as pessoas facilmente poderiam me acessar, fazer o que quiserem, e eu percebi que o quê? Que eu tinha autonomia. Mas isso tudo que eu estou contando para vocês não foi uma questão de 3 meses, de 2 meses que eu percebi isso. Foi ao longo da minha trajetória com Hecate. E ela ensina muito, Hecate, sobre a liberdade, de você ter de fato o livre-arbítrio. Porque a gente acha que assim, o direito de escolha é algo natural. Mas não, muitas vezes por a gente amar alguém, por a gente estar muito focado numa coisa, a gente acaba desvinculando completamente da nossa própria vontade. E acaba sendo, como eu disse, manipulável, sendo uma pessoa assim, que é por a gente às vezes querer ser bom demais para outra pessoa, a gente acaba esquecendo de ser bom para nós mesmos. Então eu posso dizer que eu estou no processo de amadurecimento. Não vou dizer assim que eu estou a pessoa mais madura, que eu sou o bruxão, que eu vou invocar um dragão agora, mas é um processo de amadurecimento contínuo. E eu não sei quando esse processo vai acabar. Eu acredito que quando eu morrer, porque quando chegar meu último dia e deixar, porque eu acredito que a vida e a trajetória com Hecate é contínua. Assim como a vida é de altos e baixos, mas hoje, com a minha relação com Hecate, como ela é presente na minha vida, eu percebo que em meio ao caos da vida, Hecate está lá me amparando, me ajudando, e que nem tudo a gente só olha e deixa acontecer. Às vezes a gente resolve assim com a mãozinha na magia, com alguma coisinha assim. Hecate tá nisso, tá em tudo. Como tem vários epítetos de a deusa, que são as faces da deusa, Hecate é a alma cósmica do universo. Então ela tá em tudo, em todo lugar. E para os filhos dela, ela é como se fosse uma mãe. Muitas pessoas falam na internet que quando as pessoas entram no caminho de Hecate, a vida vira de avesso para baixo, mas Hecate é como se fosse uma mãe rígida, que ela ama, mas também ela corrige. E nisso tudo, com a minha trajetória com Hecate, eu percebo que ela tira muito o véu. Às vezes, o nosso ego, a gente quisesse aquela coisa e pronto, acabou. Mas por a gente estar com o ego tão exacerbado, Hecate mete a porrada e quebra tudo, porque ela é a deusa que faz a gente enxergar além das coisas. Então é muito normal para os filhos de Hecate, as pessoas que cultuam, a gente notar pessoas falsas que querem nosso mal, que querem derrubar. E muitas vezes a gente acaba, por causa do ego, querendo ser cabeça dura e dizer assim, não, é desse jeito. Mas Hecate mostra, essa pessoa que você está se envolvendo é um lixo, ela não vale nada. E isso dói na gente, porque muitas vezes a gente cria toda uma visão, idealização, mas Hecate, ela mostra o que é verdadeiro. As pessoas dizem que Hecate é uma deusa cinzenta, mas ela mostra o que está na nossa frente e que muitas vezes a gente se nega a observar. Que Hecate, ela mostra que na morte, na vida, existe um meio termo, que é o renascimento. E a gente se renasce todos os dias, através da nossa fé, do que nós acreditamos, e Hecate ensina principalmente a acreditarmos em nós mesmos, nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, porque por muitas vezes as pessoas vão ditar para você e dizer assim, você vai para o caminho X, você vai para o caminho Y, mas Hecate direciona para cá, para o que você quer. Pode ser meio dolorido, porque às vezes nem nós entendemos da nossa própria vontade o que a gente quer, mas Hecate, ela elucida e deixa claro pra gente. Se vocês tiverem interesse, vou estar com minha agenda aberta de tarô para esse mês de setembro, se vocês quiserem deixar o agendamento. Se vocês quiserem compartilhar mais experiências, vocês podem deixar aqui nos comentários, deixem um like, compartilhem com aquele seu amigo hecatino.
e que esse mês de Hecate seja um mês feliz e proveitoso, e que a gente possa sempre estar meditando na energia da deusa e dos valores dela. Obrigado, tchau, até o próximo vídeo.